Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de PHP aqui da Programa Web. E hoje nós vamos falar aí sobre variáveis do tipo array. Então, para quem ainda não assistiu às aulas anteriores, recomendo que assistam lá para entender mais ou menos o conceito aí de variáveis para que a gente possa aí trabalhar com as variáveis do tipo array, tá legal? Então, vamos lá. Já estou aqui com o meu VS Code aberto, eu já estou aqui com o meu Champ aberto. Então, a gente vai criar aqui uma nova pasta. Então, botão direito aqui, New Folder. Vou colocar aqui aula 4, certo? E vou criar um arquivo index.php aqui dentro, tá? Vou iniciar aqui o meu arquivo PHP, certo? Vou salvar. Então, aula passada a gente viu aí o conceito de variáveis. Então, a gente viu aí, por exemplo, que uma variável chamada nome, ela pode ter aí o valor aí que você quiser. Então, você pode definir aí o valor aí para uma variável. Agora, vamos imaginar que você precisa criar um sistema onde você vai armazenar uma listagem de todos os usuários aí do seu sistema, ou uma lista de funcionários. Imagina como que seria para você fazer isso com variáveis. Então, você colocaria, por exemplo, funcionário 1 igual Maria. Funcionário 2 igual João. Funcionário 3 e assim por diante. Então, imagina como que seria aí essa bagunça para você poder fazer isso, tá? Então, o PHP, na verdade o PHP não só, mas as linguagens de programação em si, elas possuem um tipo de variável chamado array, tá? O que é uma variável array? Uma variável array é uma variável que dentro dela ela permite que você armazene mais de um valor, tá? Então é uma variável que a gente chama de matriz, ela permite que eu armazene dentro dela mais de um valor, tá? Então como que a gente faz para declarar uma variável aí como um array aí no PHP, tá? Então eu vou definir aqui uma variável chamada nomes, tá? Para você definir uma variável sendo um array vazio, você pode colocá-la simplesmente dessa forma. Então, quando você abre e fecha aí colchetes, então geralmente quando você vê colchete, ele representa uma variável do tipo array, tá? Poderia também, ao invés de colocar o colchete, escrever aqui array e colocar entre parênteses. Ambos os resultados são iguais, tá? Então, não há diferença aí em como eu vou declarar, tá? Eu tenho o costume de declarar dessa forma, tá? E aí, quando a gente fala de uma variável do tipo array, significa que dentro dela eu posso ter vários valores. Então, eu posso ter vários nomes dentro da minha variável nomes. Então, eu vou definir aqui os nomes. Então, vou colocar aqui João, vou colocar aqui uma vírgula, Maria, vírgula, Pedro. Então, eu tenho aqui uma variável do tipo array, certo? Ela tem 3 itens. Se você quiser aí fazer uma formatação um pouquinho mais bonita, quando a gente... Imagina que você tem aqui 10 nomes, um ao lado do outro. Pode ser que não fique muito bonito. Então, a gente geralmente costuma fazer dessa forma. Então, você dá um Enter aqui em cada uma das linhas, certo? E aí fica mais fácil, fica mais legível de você ler, tá? Mas isso também é questão de gosto. Se você quiser manter na mesma linha, você pode, tá? Então, eu tenho aqui minha variável declarada, tá? Agora, vou tentar escrever na tela. O que vai acontecer se eu tentar dar um eco? Lembrando que o eco é o comando para escrever na tela. Se eu tentar dar um eco numa variável desse tipo, do tipo array, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Vou atualizar aqui a minha página, que já está aberta. Vou entrar aqui na minha aula 4. Então, quando eu tento
dar eco, né, escrever na tela o conteúdo de uma variável do tipo array, o PHP vai me dar um erro dizendo array to string conversion, ou seja, eu estou convertendo um array para uma string. Por quê? Porque o comando echo ele só imprime strings, valores, números que sejam individuais. Nesse caso, eu tenho um conjunto de 3 itens, portanto, ele não consegue exibir, ele não sabe como exibir isso daqui. E aí vem como que eu faço para exibir, tá? Então, eu tenho aqui o João como sendo o meu primeiro nome. Se eu quiser exibir o primeiro nome, eu vou vir aqui na minha variável nomes, vou colocar o meu colchete e vou colocar o número, tá? O índice. Então, pensa numa variável array como se ela fosse um livro ou um estacionamento onde eu posso colocar vários carros. Então, eu tenho aqui a primeira vaga, a segunda vaga e a terceira vaga. Então, se eu quero exibir o João, que é a primeira vaga, eu vou colocar aqui dentro do colchete o número 0. Aí você vai falar, não, mas peraí, por que 0 se ele é a vaga número 1? Em programação, todos os arrays, todas as linguagens de programação utilizam-se desse conceito, tá? Quando eu tenho uma variável do tipo array, o primeiro valor dentro do array é sempre o valor 0. Então, a gente fala assim, se eu quisesse aqui o Pedro ele é na minha lista, ele é o meu terceiro nome. Então, se eu quiser exibir Pedro, eu vou colocar o número 2. Ou seja, a quantidade é sempre menos 1 aqui. Então, você pega o número, então, Maria que número? Maria número 2. 2 menos 1, 1. Então, a Maria, na verdade, dentro do meu array, ela é o número 1, tá? Então, vou colocar aqui que o João, então, quero salvar aqui, vou vir aqui no meu navegador, vou atualizar e agora eu tenho o meu João, tá? Se eu trocar aqui para o número 1, eu vou ter a Maria, porque a Maria é meu segundo item, 2 menos 1, 1. Então, vou atualizar. Se eu colocar aqui 2, eu vou ter o Pedro, porque o Pedro é o terceiro item do meu array, tá? E se eu colocar 3, eu terei um erro, tá? Ele está dizendo que ele não encontrou, tá, uma chave. Então, a gente diz que cada um desses itens, né, 0, 1, 2, dentro do PHP, eles são um index, eles também podem ser chamados de chaves. Então, ele não foi definido uma chave dentro do array chamada 3, tá? Então, ele vai dar um erro para a gente, certo? Beleza, então eu tenho aqui o nome. Como que eu faço para mudar somente o Maria aqui? Eu não quero mais que seja Maria. Então, em algum momento no meu sistema, então, Maria agora não é mais Maria. Como que eu faço isso? Então, eu vou colocar aqui nomes. Eu vou colocar aqui o index da Maria. Então, a Maria dentro do meu array. Então, 0, 1. Então, 1 é igual, e aí agora eu quero que se chame Paula. Ponto e vírgula. Se eu vier aqui e der um eco novamente aqui no meu número 1, que deveria ser a Maria, mas agora é a Paula, quando eu atualizar, eu terei a Paula. Então, é muito simples, é muito tranquilo aí para você trabalhar com arrays aí dentro do PHP, tá? Então, se você precisar, né, definir aqui, modificar um item do array, basta você colocar um número aqui. E o que acontece se eu colocar aqui um número que não existe, tá? Vou salvar, vou atualizar, beleza, não mudou, né? Então, agora ele está mostrando Maria, porque eu não estou modificando mais o número que era o da Maria, que era o 1. Vou tentar exibir esse número 3 aqui para ver o que acontece. Agora,
eu tenho a Paula. Então, essa é uma facilidade do PHP. Quando você coloca aqui variável e o número de um item que já existe, ele substitui. Se eu colocar variável e um número que não existe, ele adiciona. Porém, fazer desse jeito não é muito prático, né? Imagina que você está querendo adicionar lá no meio do seu sistema mais um registro. Como é que você vai saber o número dele, né? Então, uma forma de se fazer isso é deixando simplesmente dessa forma, com um arrayzinho ali, né? Então, a variável com o colchetezinho vazio, você está dizendo aí para o PHP que você quer adicionar mais um item. Então, eu vou salvar, vou vir aqui, vou atualizar e o resultado é o mesmo, tá? Existem outras funções, então mais para frente a gente vai ver aí funções para se trabalhar aí com arrays, tá? Então o PHP ele tem diversas funções aí para que você possa trabalhar com array, como adicionar item, sortear item, né? Colocar em ordem, filtrar itens, ou seja, encontrar um item específico dentro do array e tudo mais. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar aí com o array da forma mais simples aí, que é dessa forma. Então, para definir um array, você define a variável, coloca aqui os valores, ou, se você preferir, poderia ser assim também. Então, eu vou apagar aqui, vou deixar só o array vazio, e aí eu vou vir aqui adicionando. Então, vou colocar aqui, ó, João, Maria, Pedro e a Paula. E se eu executar aqui, eu terei aí o mesmo resultado. Então, se eu colocar aqui outro número no array, certo? Eu terei aqui o mesmo resultado, tá? Então, é bem tranquilo aí de trabalhar com arrays no PHP, tá? Agora, esse daqui é o array comum, tá? É um array aqui onde as keys, ou seja, as chaves, né? As keys são numéricas. Então, eu acesso ele através de números. O PHP, ele tem outro tipo aí de variável array, que são os arrays associativos, que em outras linguagens o pessoal costuma conhecer aí como um array de objetos. Então, aí quem trabalha aí com JSON aí, né? Quem vem do JavaScript, principalmente quando cai aqui no PHP, às vezes costuma se confundir. Aí que no PHP tudo é array, não existe necessariamente um array de objetos, tá? Mas vamos entender aqui para ficar mais claro, tá? Eu vou manter esses caras aqui e vou criar aqui um array de funcionários, tá? Como vai ser esse array? Todo funcionário tem nome e idade. Então, eu vou colocar aqui, ó, dentro do meu array, eu vou abrir um outro array e vou colocar aqui, ó, nome. E aí, como que eu faço a atribuição aqui dentro? Então, quando você está dentro de um array e está fazendo uma atribuição para uma chave que a gente fala, né, você vai fazer com a flechinha, sinal de igual é maior que. Então, nome, José. Vou pôr uma vírgula e vou colocar aqui idade e vou colocar aqui 50. Então, reparem como que ficou o meu array aqui. Deixa eu só formatar aqui. Pronto. Então, eu tenho um array, certo? A gente já viu que toda vez que você tem colchetes, é um array. Então, eu tenho um array dentro de um array. Seria isso daqui mais próximo da vida real que você vai utilizar. Então, geralmente, você sempre vai acabar usando assim. Por quê? Porque imagina que você tenha uma listagem que vem de um banco de dados. Então, você vai ter uma lista de várias pessoas e cada pessoa vai ter várias propriedades. Então, você vai ter lá funcionário 1. Funcionário 1 tem nome, tem idade, tem RG, tem CPF. Funcionário 2 tem nome, tem idade, tem RG, tem CPF. Funcionário 3 tem nome, tem idade, tem RG, tem CPF e assim por diante. Então, desse jeito aqui, ó, eu estou dizendo que dentro do meu é um array de funcionários e
o funcionário, então esse daqui representa um funcionário, ele tem um nome e uma idade. Então vamos ver como que ficaria aqui. Se eu der um eco na minha variável funcionários, somente com o número 0, por que 0? Porque eu quero o primeiro funcionário. Então, lembra que é um array ainda. Então, esse cara é o primeiro item. Lembrando que o primeiro item é sempre 0. Se eu salvar e tentar atualizar, ele vai dizer novamente que é um erro. É um array para uma string. Ou seja, isso daqui é um array e eu estou tentando exibir ele na tela. Como que eu faço, então, para exibir o nome desse funcionário? Eu vou vir aqui, vou colocar outro colchete e vou colocar aqui nome. Ou seja, eu estou fazendo um array associativo. Então, esse array aqui, a gente fala que ele é associativo. Ele é um array que, dentro dele, ao invés de ter só uma lista simples, então maçã, banana, morango e etc., um embaixo do outro, eu tenho propriedades. Então, esse array, ele tem uma propriedade nome, que é José, ele tem uma propriedade idade, que é 50. E aí, vou executar aqui, ó. E agora eu tenho, opa, ficou tudo junto com o de cima. Então, eu vou colocar aqui só mais um eco perdido aqui com um comando br aí do HTML, só para ele pular de linha, tá? Então, para ficar aqui na linha de baixo. Então, eu tenho aqui que eu estou exibindo o primeiro item do array, ou seja, eu tenho um array de funcionários, eu quero o primeiro item, e desse primeiro item eu quero o nome. Se eu trocar aqui nome por 0, por que 0? Porque esse cara seria o primeiro item aqui dentro. E eu salvar e atualizar, eu vou ter um erro. Por quê? Ele está dizendo que ele não achou aqui 0. A chave do array 0. Porque aqui, quando eu faço desse jeito, agora, qual que é a minha chave? A minha chave é essa palavra. Não é igual aqui. Aqui em cima a chave era o número. Quando você tem um embaixo do outro, você tem simplesmente aí uma lista. Então, eu vou até modificar aqui em cima para ficar igual estava. Então, vou colocar aqui João, Maria, Pedro, Paula. Eu vou remover esse daqui para ficar mais fácil. Então, esse array de cima, ele é simples, é um array simples. E como que eu acesso os itens dele? Através do número. Já esse array, ele é um array que possui um array dentro, tá? Ele possui um carinha aqui dentro. É um array com um array dentro. E esse array de dentro tem nome e tem a idade. Então, se eu quero exibir o nome, certo? Então, eu quero aqui, ó, o primeiro item dos funcionários, que é esse daqui. O que eu quero dele? O nome. E aí, eu consigo colocar aqui o nome dele, tá? Se eu quisesse a idade, é só trocar aqui de nome para idade. E aí, eu vou atualizar e vai funcionar aqui, normal. Se eu quiser colocar um outro funcionário aqui, então eu vou vir aqui, ó. Então, terminou o meu primeiro funcionário aqui. Vou colocar uma vírgula e vou fazer novamente o do próximo funcionário. Então, nome, Manuel e idade 80 anos, certo? Se eu mudar aqui de 0 para 1, certo? Então, eu estarei exibindo a idade do Manuel. Por que o Manuel? Porque eu estou no número 1. Então, esse é o primeiro item, é o 0. Esse é o segundo item, é o 1. Vou atualizar aqui e agora eu tenho aqui a idade dele certinho, tá? Se eu precisasse mudar no meio do caminho aqui,
Então, eu preciso aqui mudar uma informação aqui. A idade do José não é 50. Então, como que eu faço? Eu vou vir aqui, funcionários, abre colchete. O José, ele está dentro de qual item de funcionários? Ele está dentro do primeiro item. Então, o primeiro item é o 0. Certo? O que eu quero atualizar aqui dentro do número 0? Eu quero atualizar o nome. O nome não, a idade. Eu vou colocar aqui que a idade dele é de 60 anos. Certo? Se eu vier aqui no meu eco e trocar aqui o meu 1 para 0, ou seja, porque eu quero ver o do José, agora eu teria aqui a idade dele em 60 anos, tá? Então, você pode ver que você consegue modificar também. Ah, e se eu quisesse, na verdade, não é José e nem é a idade de 50. Aqui é Otávio e é outra idade. Poderia fazer assim? Então, a idade aqui, vou colocar que é 55 e vou colocar aqui que o nome é Otávio. Ponto e vírgula aqui nos fins da linha, tá? Então, agora, vou trocar aqui que eu quero ver o nome. Funciona desse jeito? Funciona desse jeito. Poderia ser feito de outra forma, né? Porque aqui eu tenho nome, idade. Imagina que eu tivesse uma lista de itens aqui dentro. Já pensou você ficar fazendo assim, né? Nome, idade, telefone, bairro, cidade, blá, blá, blá. Então, uma forma de se fazer é, já que eu vou mudar o funcionário inteiro, ao invés de eu fazer dessa forma, eu posso fazer assim. Coloco igual, abro o meu array e coloco aqui, ó, nome, flechinha, Otávio. Lembrando que eu estou colocando nome entre aspas, porque é um texto. Idade, flechinha, 55. E ponto e vírgula aqui, ó. Lembrando que quando você estiver trabalhando com array, para cada item, né, que você vai colocar, você vai separar ele com uma vírgula. O último item não precisa pôr vírgula, mas se você quiser colocar vírgula aqui, ó, o resultado é o mesmo, tá? Então, o último item não precisa ter vírgula, mas se você quiser, você pode, tá? Então, desse jeito, aqui eu tinha que o meu primeiro funcionário era o José com 50 anos. Aqui eu estou modificando a minha variável, dizendo que o funcionário 0 é o Otávio, que tem 55 anos, tá? Vou atualizar, ó, mesma coisa, tá? Vou vir aqui mais para baixo, vou copiar esse comando aqui, ó, do echo, vou colocar ele aqui embaixo. E a gente já viu, né, aqui que eu tenho a variável simples e uma variável. Então, aqui é um array simples, um array com um array dentro. E eu também poderia ter definido assim, ó. Então, eu quero colocar aqui um array chamado comidas, igual. Na verdade, eu vou colocar aqui prato. Vamos colocar como cardápio mesmo. Cardápio. E aqui eu poderia fazer assim, ó. Nome. Nome, que seria o nome aqui do meu prato. Então, macarrão, tá? Certo? Poderia colocar aqui preço. E aí, colocar aqui o preço dele bonitinho. Então, ó, reparem que quando você for trabalhar com array, aí no PHP, você pode trabalhar assim. Array simples, ou seja, um embaixo do outro, e você acessa eles através do número, ou modifica eles através do número. Você pode ter um array com um array dentro, e aí você pode definir aqui dessa forma, e você tem um array associativo. Então, esse é um array simples, tá? Comum. Esse daqui é um array associativo, ou seja, é um array que você acessa ele através, né? Então, vou colocar aqui a minha variável cardápio,
Então, eu quero o nome do cardápio. Então, eu coloco aqui nome, tá? Então, vou atualizar aqui, ó. Então, reparem que eu tenho um array simples, um embaixo do outro, e eu acesso eles através do número. Eu tenho um array associativo, que eu coloco eles com flechinhas, tá? Então, sempre que você vê a flechinha, é associativo. E aí, ao invés de eu utilizar o número, eu uso a palavra. Lembrando que se eu tiver duas vezes a mesma palavra, a que estiver embaixo vai substituir a que estiver em cima. Então, nesse caso, eu quero exibir, certo? A chave nome, ou seja, de dentro do cardápio eu quero o item que se chama nome. E eu tenho o arrayzinho aqui misturado. E então esse daqui seria um array misto. É um array com arrays associativos dentro. Então é um item com um item dentro, tá? É possível também fazer outras combinações, como por exemplo, vou apagar isso daqui, tudo, tá? Vou apagar tudo aqui. Então vamos mais alguns exemplos aqui. Então, eu tenho, imagine da seguinte forma. Eu tenho uma variável aqui chamada cardápio, certo? É o cardápio do meu restaurante. Um cardápio, ele tem vários itens, ou seja, ele tem vários pratos. E cada prato é uma lista que tem nome, tem preço e assim por diante. Então, o cardápio, se eu fosse fazer um cardápio, eu precisaria que fosse um array com um array dentro, certo? É um array de itens e cada item tem propriedades. Então, nome, tem o preço. Então, nesse caso, o meu cardápio vai ter aqui, ó, nome, vai ser macarronada, vírgula, e vírgula, e vai ter o preço. Eu vou colocar aqui o preço em reais mesmo, tá? Então, eu vou colocar aqui um cifrãozinho, vou colocar aqui que é R$10. Então, esse é o meu primeiro item do cardápio, vírgula. Vou fazer o segundo item do meu cardápio. Ele vai ter aqui nome, novamente. Vai ser aqui o frango frito, vírgula. Vou colocar aqui, ó, preço. Vou colocar aqui em reais. Vou colocar que é R$20, certo? E aqui um ponto e vírgula. Opa, só formatar aqui bonitinho. Então, nesse caso, para fazer um cardápio, eu precisaria dessa forma. Por quê? Porque eu preciso que cada item do meu cardápio tenha nome e tenha preço. Agora, se eu fosse fazer uma lista de sucos, ou melhor, eu quero uma lista de frutas, tá? Uma lista de frutas, eu posso fazer ela simples. Então, eu tenho aqui maçã, limão, botou o acento aqui da maçã, limão, abacaxi, pêssego, certo? E desse jeito eu tenho um array simples. Opa, faltou uma vírgula aqui. Então, reparem que para fazer um array, uma lista de frutas, tá? Uma lista de frutas, ou poderia ser uma lista de mercado, por exemplo, eu posso fazer assim, só um item embaixo do outro. Então, eu vou mudar aqui, ó, lista, que vai ser minha lista de compras. Então, eu tenho que comprar esses caras aqui. Então, eu faço um embaixo do outro, normal. Por quê? Porque é só uma lista. É uma listagem simples. Então, eu faço dessa forma. Já aqui no cardápio, eu tenho um array, né? Então, eu tenho uma lista de itens e cada item tem algumas propriedades. Ou seja, ele tem, além dele ser parte de uma lista, ele possui uma opção, um atributo aqui que eu preciso dele, tá? Então, aqui já é outra situação. Para eu poder, né, exibir aqui o meu cardápio, eu faço echo, coloco a variável, coloco
o número do item que eu quero e coloco a propriedade que eu quero, certo? Já para exibir a minha lista, eu posso só dar um eco nela e passar o array direto só do número. Então, aqui é só o número. Então, eu quero o número 1, que é o meu limão, tá? E aqui já é uma forma de fazer, tá? E se você quiser, né, você poderia misturar isso daqui, ó. Então, agora sim, vamos entender por que existem as 3 formas. Então, eu vou colocar aqui, ó, prato 1. O que é o prato? O prato é um único prato. Então, o prato ele tem nome e o nome do prato, macarronada, e ele tem um preço. R$10. Certo? Eu tenho aqui o primeiro prato. Vou copiar isso daqui e colar, tá? Agora, eu vou criar aqui a variável prato 2. Então, eu tenho 2 pratos diferentes. E aqui no prato 2 vai ser frango frito e vai custar R$20. Tá? Aí, o meu cardápio vai ter esses 2 pratos. Então, é um array. E aí, ao invés de eu definir aqui, de novo, nome e colocar, eu posso fazer simplesmente assim, ó. Prato 1, vírgula, prato 2. Ou seja, eu estou dizendo que o meu cardápio é um array. Ele possui 2 pratos. E eu estou jogando a variável do prato aqui dentro. E aí, na hora de exibir aqui na tela, então eu quero exibir o primeiro item do meu cardápio, 0. O que eu quero exibir desse meu cardápio? Eu quero o nome, certo? Vou salvar, vou atualizar aqui e eu tenho a macarronada. Então, o que eu fiz? Eu criei aqui uma variável, um array associativo simples. Então, esse é um arrayzinho associativo, certo? Ó. Então, associativo sempre, flechinha. Então, variável 1, variável 2. Aí eu falei assim, olha, o meu cardápio, ele tem vários itens. E cada item tem nome e tem preço. Então, ao invés de eu criar aqui dentro tudo novamente, eu coloquei as minhas variáveis. Então, na verdade, eu tenho um cardápio que tem os pratos. E aí eu estou exibindo aqui o cardápio e o nome aqui, tá? Vou colocar aqui uma concatenação, então vamos misturar aí das outras aulas. Então, ponto. Vou colocar aqui um espaço. Então, estou juntando o nome do prato, mais um espaço, mais... E aí eu vou colocar o preço. Então, cardápio. Estou no meu item 0, ou seja, eu quero o preço do primeiro prato. E eu quero que ele exiba para mim o preço. Vou atualizar. Então, macarronada. Vou até colocar um tracinho aqui para ficar melhor. Certo? Ó. Então, a macarronada, ela tem aqui, custa R$10, tá? E aí, além disso, eu vou colocar o seguinte, que cada um desses pratos, ele vai ter, vai ser um brinde, vai ter um brinde que vai ser um suco, que a pessoa vai ter, né, várias frutas aí desse suco. Então, pode ser um suco de maçã, pode ser um suco de laranja. Então, eu vou colocar aqui, ó, suco. O suco, ele é brinde. Então, eu não vou colocar o preço dele. Eu quero só uma lista dos sucos. Então, eu vou colocar aqui, ó, um arrayzinho simples. E vou jogar aqui o nome dos sucos. Então, eu tenho aqui abacaxi. E eu tenho aqui laranja. Então, esse prato é um array associativo, certo? Porque tem as flechinhas. E o suco é um arrayzinho simples. Então, o suco ele tem 2 opções, abacaxi e laranja. Já esse de baixo vai ter aqui, ó, suco. Os sucos que ele vai ter aqui
um suco de maçã e um suco de limão, certo? Se eu atualizar aqui, ó, não vai mudar nada. Agora eu quero exibir aqui, ó, na frente do preço, eu quero exibir o suco. Então, vou colocar aqui, ó, novamente. Vou usar a concatenação, vou colocar aqui o tracinho e vou colocar aqui, ó, qual suco que ele quer. Então, eu vou pegar o meu cardápio. Qual é o prato que eu estou mexendo? Eu estou mexendo no primeiro prato ainda. Então, prato 0. O que que vai ter? O que que eu quero exibir agora? Eu já mostrei o nome, já mostrei o preço. Quero mostrar agora o suco, certo? Qual suco eu quero mostrar? Então, eu estou aqui, ó, no meu primeiro prato, suco. Ele tem 2 sucos. Eu quero mostrar o suco de laranja. Então, como que eu faço aqui, ó? Número 1. Então, olha como que está ficando aqui, ó. Então, eu estou pegando o meu primeiro item do cardápio, que é o meu primeiro prato. Do meu primeiro prato, eu estou querendo o suco, que é uma lista de sucos. E dessa lista de sucos, eu quero o número 1, certo? Então, 0, 1, que é o meu suco de laranja. Vou salvar, vou atualizar, e aí eu vou ter o suco de laranja. Se eu quisesse o suco de abacaxi, trocaria aqui por 0, tá? Então, é assim que a gente trabalha com arrays aí dentro do PHP. Então, recomendo que assistam, né, essa aula novamente, aí pratiquem bastante, porque o pessoal às vezes acaba se confundindo muito, né, no PHP, quando que usa, né, como que usa aqui, porque no PHP tudo é array. Então, para quem vem aí de outras linguagens, como JavaScript, como C Sharp, como qualquer outra linguagem, a gente tem aí muito o uso de colchetes, né, para determinar que é um array, mas aí acessou o item do array, ali dentro a gente usa chave para determinar os itens, geralmente, né? No PHP é tudo colchete, não tem chave aqui, tá? Então, quando você estiver trabalhando com PHP, no PHP não existe, não se utiliza aí chaves para trabalhar com arrays. Então, última aqui, né? Então, eu tenho um array associativo, que é o arrayzinho que tem as flechinhas, certo? Então, quando eu tenho um arrayzinho associativo, eu acesso ele pelos nomes das propriedades, certo? Então, esse é um array associativo. Aí eu tenho o array normal, que é só um item embaixo do outro. E quando eu digo um embaixo do outro, poderia ser um na frente do outro também, tá? Então, um item embaixo do outro é um array simples e eu acesso eles através do número, tá? E eu tenho uma mescla. Eu tenho um array com um array dentro. Então, aqui eu tenho um array, certo? Que tem o prato 1 e tem o prato 2. E aí você acessa, né, o array através do número. Então, é dessa forma aí que a gente trabalha com array aí no PHP, tá legal? Então, espero que tenha gostado e até a próxima aula.